Glória a Deus. A gente tem falado aí, querido, na verdade, que a proposta de Deus... Quando? Obrigado. Nem vi, foi tão rápido que até... Feito de tudo para motivar a tua vida. Sabe por quê, querido? Uma das piores coisas é uma pessoa desmotivada. Então a gente traz sempre uma palavra de encorajamento. Eu chego a dizer que quando você entra naquela porta ali, tem um anjo com uma injeção verde ali, ele vai aplicar esse líquido verde na tua veia aí, tu vai sair daqui igual o Incrível Hulk. Amém? Porque sempre que você estiver debaixo de uma situação, vem para a igreja, querido. Amém ou não amém? Vem para a igreja, porque a igreja é o lugar que Deus consegue alimentar a fé no teu coração. Então a gente tem sempre uma palavra da parte de Deus. Vou começar a fazer uma série aí, a partir da próxima semana, que é os inimigos da fé. Vou falar aí de pelo menos 7 inimigos da fé aí. Quero que você esteja com a gente, tá bom? Hoje eu quero dividir um tema contigo que Deus colocou no meu coração, que é vencendo as limitações, porque uma das coisas que eu andei falando aí nessa série que a gente está fazendo aí, eu andei falando para você que vão aparecer limitações. Pastor, mas eu não queria que acontecesse isso. Nem eu, querido. Nem eu gostaria, mas a nossa jornada é essa pegada aí, que a gente precisa estar pronto. No livro de Efésios, capítulo de número 6, verso de número 10, diz: fortalecei-vos no Senhor. O que diz o versículo? Fortalecei-vos no Senhor e no seu grande poder, para que esteja pronto contra as astutas ciladas do diabo. Que esteja pronto para lutar contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne nem o sangue, mas contra principado, potestade, poder e domínio. Obrigado. Porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue. Então, se eu não estiver preparado nesse combate, eu vou perder. Por isso que o papel da igreja é te preparar. Qual é o papel da igreja? O papel da igreja é preparar, porque a questão que é desafio, eu estou com um desafio, mas é porque você está na igreja agora, você está com desafio? Não, porque você está na igreja agora aprendendo como vencer o desafio, porque essa é a diferença que acontece na vida das pessoas, é que não tem um posicionamento em Deus e não tem conteúdo para vencer, porque a gente anda por um monte de coisa. Eu estava conversando com a Fatinha ali agora sobre isso, a base do nosso coração. Porque eu andei falando aí, o que a gente tem dividido o nosso coração? Tem um montão de gente, a Bíblia é um livro grandão, tem pregação para tudo quanto é lado. Se não tiver pregação, tu coloca nas pregações daqui da igreja, que está lá no Facebook, e você vai olhar. E vou te falar, é sempre uma palavra de encorajamento. Amém? E as pessoas preferem ver dar ouvido ao diabo. Mas eu não dou ouvido. Dá, querido. Porque o resultado da vida das pessoas no noves fora é de fracasso. E Deus não criou a gente para fracassar. Mas por que às vezes uns fracassam? É porque na jornada acontecem algumas coisas. Então, nós vencemos as limitações, as impossibilidades, porque Deus está caminhando conosco, amém? E não porque desejamos. Aí eu gostaria que a minha vida fosse diferente. Eu gostaria, isso é pouco, querido. Então a jornada, a mudança, a transformação é porque Deus está caminhando conosco. O povo de Israel, ele sabia disso. No Salmo 135 está escrito lá: se não for o Senhor que estiver ao nosso lado, ora diga Israel. Se não for o Senhor que estiver ao nosso lado, ora diga Israel. Agora, qual é o nível de maturidade que eu estou lidando com o que acontece? Essa que é a diferença.
Porque às vezes as pessoas querem lidar com coisa séria como criança. A vida toda trabalhando, a vida toda como criança. Querido, criança estraga tudo. Criança acha que a vida é brincadeira. E tem gente que está levando a vida só na brincadeira. E não tem uma jornada de maturidade, para se posicionar de maneira diferente. Não, agora eu vou por aqui. O cara estava lá cego, lá não sei quantos anos, sabe, querido? Eu não sei quanto tempo aquele cara estava cego. Mas Jesus passou, ele perguntou, quem está passando aí? Ele falou, é Jesus, o Nazareno. Ele, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus falou, você quer o quê? Ele, eu quero ver. Cara, o que me assusta é que ele já estava com tudo definido dentro do coração dele. Ovelha, define dentro do teu coração o que você quer. Anota aí, eu preciso definir. Porque ele só precisava da oportunidade, porque ele já estava pronto. Mas como é que ele se aprontou? Eu não sei, querido. Eu sei que ele estava lá pedindo esmola. Ele vivia no lugar do milagre, sem milagre. Mas por quê? Ele vivia no lugar do milagre sem milagre. Mas por quê? Porque ele estava limitado. Porque a grande limitação não é só do lado de fora, é do lado de dentro. Porque ele estava limitado dentro e fora. Então quando ele conseguiu enxergar dentro, ele enxergou fora. Porque ele já estava pronto. Isso me anima, sabe? Amém ou não amém? E é uma jornada. Quando Jesus chegar eu estou pronto. Não, ele já estava pronto quando Jesus chegou. Abre sua Bíblia no livro. O Espírito Santo me lembrou de uma passagem aqui agora. Abre a Bíblia no livro de Lucas. Lucas capítulo de número 17. Glória a Deus. Vamos embora, a gente tem essa jornada aí de Lucas 17. É 18, Lucas 18. É 17 não, é 18. Com toda certeza. Isso é Jesus falando, tá? E contou, verso 1, e contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo, havia numa cidade certo juiz que não temia a Deus, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo, faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo, ainda que eu não tema a Deus, nem respeito os homens, todavia como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça para que enfim não volte a me importune muito. E disse o Senhor, ouvi o que diz o juiz injusto, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, e ainda que tardio para com eles, digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Achará fé na terra? Porque as pessoas desistem. Porque a jornada tem uma parede. Querido, na caminhada, o primeiro sinal que Deus mostrou para a gente a respeito de vida com Ele é que Ele tira o povo do Egito, o povo vem caminhando. Qual foi a primeira coisa que aconteceu no meio do caminho deles? Uma muralha grandona, Jericó, uma cidade chamada Jericó, que tinha um muro que ninguém entrava. Aí Deus virou para Josué e falou, vocês vão dar 7 voltas na muralha, depois vocês vão dar 6 voltas, uma cada dia. No 7º dia que vocês forem dar a 7ª volta, vocês vão dar 13, vão dar mais 6. E eles deram 13 voltas na muralha e ela caiu, querido. Ela afundou. Eles passaram por cima dela. Ela não caiu e virou obstáculo, porque Deus não está querendo remover o obstáculo, Deus está querendo eliminar o obstáculo. Amém ou não amém? Aí, vou profetizar para a tua vida aí, Deus vai eliminar os obstáculos da tua vida. Deus não está querendo só remover, porque se o muro cai, ia criar um obstáculo para eles. O muro afundou, segundo a história, o muro afundou. E aquilo que era
Muro virou tapete. O que era muro? Fala comigo assim: o que é muro na minha vida hoje vai virar tapete. O que eu profetizo vai virar tapete. Amém ou não amém? Vou andar por cima em nome de Jesus. Eu creio nisso. Você crê? É isso aí. Poxa, eu tenho um aleluia aí agora, animado mesmo. É isso aí, meu. Porque é a jornada com Deus. Pastor, mas se o senhor sobe aí, se eu ficar todo animado. É isso mesmo, querido. Eu não tenho outro caminho a não ser ficar animado. Porque Jesus, quando chegava para eles, a primeira palavra que Jesus falava, ó, não desanima. Olha para quem está do teu lado falando, não desanima não. Desanima não. Ah, mas tem dia que dá vontade de chutar o balde. Vontade dá e passa. É, meu irmão, toma um banho, sei lá. Corre aí, vai ali, vai ao sinal, vai trabalhar no sinal lá, botando bala no sinal. Corre daqui, corre dali, daqui a pouco essa vontade passa. Você está cansado, vai dormir cedo. E desistir, querido, já era. Eu nunca vi gente desanimada vencer. E o que mais? O investimento do inimigo. Porque, vou te falar, é isso aí. O investimento dele é para você desistir. Porque fé vai além de sentimento. Fé vai além de sentimento. Ah, eu estou sentindo. Esquece isso. Não olha para fora. É aquilo que Deus... Eu falei domingo aqui que Deus tem responsabilidade com aquilo que Ele coloca dentro do teu coração. No livro de Jeremias está escrito lá que eles seriam atraídos com cordas de amor. Lá no livro de Ezequiel está escrito: lhe darei um novo coração, tirarei o coração de pedra e colocarei um coração de carne. Então Deus tem responsabilidade com aquilo que Ele coloca no teu coração. Se Ele não tem colocado nada no teu coração, Ele não tem responsabilidade contigo. Porque se está dando essa liberdade a Ele, para Ele trabalhar, então Ele está trabalhando a teu favor. Ah, mas está demorando muito. É Deus que está demorando ou é você que está demorando? Essa pergunta é para você mesmo. Porque você está facilitando ou criando dificuldade para Deus? Porque uma jornada com Deus é vida de santidade. Eu não posso, por qualquer coisa, eu corro para a carne. Crescer com Deus. Porque é fé do coração. Ah, mas espera aí, e as limitações que aparecem? Elas aparecem, irmão. Você olha para a Bíblia, eu estava lendo aqui outro dia um texto, que o demônio jogou o menino no chão na frente de Jesus. Jesus mandou trazer o menino, traz ele aqui. O demônio jogava o menino no fogo e jogava na água. O pai falou, o pai falou o quê? O demônio pega ele, joga no fogo e joga na água. Não foi ninguém que falou, não. Não foi Jesus que falou, ele está endemoniado, não. O pai que falou, o demônio joga ele no fogo e joga na água. Jesus falou, traz ele aqui. Quando Jesus falou, traz ele aqui, o menino caiu como morto. Rapaz, mas o diabo é tão descarado que mesmo Jesus lá, ele fez essas graças. Aí Jesus segurou na mão do menino e levantou o menino. E se Jesus fosse incrédulo, por causa de uma limitação, por causa de uma parede, apareceu? Você está me ouvindo aqui nessa noite? A questão é que, qual é o próximo passo? O próximo passo é contigo. Deus enche teu coração de fé e o próximo passo é contigo. Nós precisamos disso. Agora, eu não posso de maneira nenhuma trocar o relacionamento com Deus por aquilo que eu estou vivendo. Porque a palavra resistir é avançar. Eu tenho avançado ou eu estou? Lá no livro de Hebreus capítulo 10, versículo 38, diz que aquele que volta atrás, o Senhor não tem prazer nele. Aquele que volta atrás, tem gente que tudo que faz para pelo meio do caminho. Começa tudo, daqui a pouco perdeu a força. Mas por quê? Que tipo de voz é essa? Eu estou dando ouvido ao meu sentimento ou à verdade que Deus tem? Marcos capítulo 4, Marcos 4.
verso 35. Amém? Diz assim: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passemos para o outro lado. O que Jesus falou? Fala comigo: passemos para o outro lado. Jesus falou o quê? Para passar para o outro lado. Amém? E eles, deixando a multidão, levaram consigo assim como estava no barco. Havia também com eles outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, fazendo o quê? Dormindo sobre uma almofada. Despertaram dizendo: mexe, mexe, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te e aquieta-te. E o vento? E o vento? E houve grande bonança. E disse-lhe: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Olha o que Jesus perguntou para eles. Ainda não tendes fé? Porque o comportamento deles que eles apresentaram naquele momento era um comportamento de gente que abandonou a fé, porque levantou um temporal. Ainda não tendes fé? Vê se não tem um montão que é assim, que é só levantar um temporal que chuta tudo que aprendeu com Deus. Às vezes a pessoa vem conversar comigo ali, eu pergunto: vem cá, tu não aprendeu nada comigo nesse tempo que tu está aqui? Não aprendeu nada, meu irmão. Não é possível com uma mentalidade dessa, porque o problema do ser humano não é a mente, é a mentalidade. É aquilo, porque o preço que a gente paga aqui é para formar uma nova mentalidade em você, querido. Porque esse é o propósito, porque você é fruto da tua mentalidade. Falei, eu sou fruto da minha mentalidade. Então aquilo que tem colocado na tua mentalidade é aquilo que você vai gerar no teu dia a dia. E Jesus, ele estava ali, e Jesus dormindo. Eu fico pensando, num temporal, temporal é brabo, ainda mais no meio do mar. Quem já andou de barco aqui? Já fui muito para Paquetá quando eu era criança. Agora acabou esses passeios, né? Minha mãe levava a gente bem para a ilha de Paquetá, era legal. O barco, aquelas ondas, né? O barco faz assim. Cara, imagina um barco daqueles pequeno, uma tempestade e Jesus dormindo no barco. E eles olharam para Jesus e falaram: vem cá, o senhor não se importa que a gente está morrendo? Jesus olhou e disse: ô vento, fica quietinho aí. Tempestade, para. Na mesma hora, Jesus falou para eles: onde está a fé de vocês? E sabia que às vezes é essa pergunta que Deus fala com a gente? É ou não é? Às vezes a gente tem uns comportamentos estranhão, sabe? Que Deus fica olhando assim, ó. Não é possível, cara. Deus deve fazer um comentário lá em cima: essa pessoa não aprendeu nada, vai ter que começar tudo de novo. Porque era a jornada que eles estavam falando. E o texto diz que Jesus repreendeu a força do vento. Jesus levantou, repreendeu o vento. Que fala, Jesus repreendeu o vento e depois repreendeu os discípulos. Porque Deus, ele até resolve, mas ele vai te responder, mas ele não vai desconsiderar o comportamento estranho que você teve, porque ele tem trabalhado e enchido o teu coração de fé para que tu tenha um outro tipo de posicionamento. Porque eu não estou crescendo nada na minha vida, qualquer coisa chuta tudo. Estamos morrendo, Jesus no barco, ele pensando que ia morrer. Olha o que o desespero faz. Eles podiam chegar lá, a confiança deles ser tão grande, que confiança faz assim: Senhor, tem uma tempestade aí para o Senhor resolver. Não era isso? Era o que Jesus esperava: Senhor, tem uma tempestade aí, como é que a gente faz? Ai, Jesus, a gente está morrendo. Olha o desespero dele. Aí não tem aquela figurinha do WhatsApp? Jesus deve ter levantado, botou a mão assim: está a fé de vocês. Vento, fica quieto. Sabe por que acontece? É porque nós não temos a autoridade, nós temos a autorização, mas não usamos essa autorização. Nós não usamos a autorização que nos foi dada para repreender o vento, a força do vento. Então todo e qualquer nível de combate que vem daqui para lá, manda uma palavra daqui para lá também, querido.
Você está me ouvindo ou não? Falei, eu tenho autorização para combater pela fé. Amém ou não amém? É pela fé. Ah, mas aconteceu do nada. Não, não aconteceu do nada. Aconteceu o que você não estava vendo. Que o demo está trazendo à existência aquilo que já existia, que é o mal que foi produzido numa ação dele. E eu e você podemos também trazer à existência uma outra realidade. Você pode estar me ouvindo aqui nessa noite? É por isso que eu me animo com esse livro, que a inspiração dele direciona para isso. A grande questão é que, uma tempestade, se esconder no fundo do barco, vou fazer o quê? Quando eu era criança, quando tinha tempestade, escondia, eu não sei se alguém ainda faz isso agora. Tempestade, tampa o espelho, esconde os garfos, a faca, senão atrai raio. Ainda faz isso ainda hoje? Faz, não. A geração criada por vó não faz isso. Quando era criança, relampeou, meu irmão, já... vai botar uma camisa, é isso mesmo. Não pode ficar sem camisa. Era assim mesmo. Agora não tem mais isso. Mas o que Jesus queria é que eles tivessem autoridade, porque não adianta eu ter autorização e não usar o que eu tenho. Oi, você está me ouvindo aqui nessa noite ou não? Eu tenho autorização, mas não uso a autoridade que eu tenho de maneira nenhuma. Porque o que Deus esperava é que aquilo que Ele fez, eles também fizessem. Porque já tinha aprendido. Você está aprendendo alguma coisa com Jesus ou não? Às vezes eu fico olhando umas pessoas me olhando com os olhos, deixa, mas irmão, rola. Pastor, mas o senhor está vivendo aí? Irmão, eu estou vivendo isso aqui, mas o que eu vivo já escutou a minha voz de fé um montão de vezes. Eu te repreendo, eu rolo contigo, sai da minha vida, solta a minha vida. Eu não vou ficar conformado com isso não, meu irmão. Amém ou não amém? Eu tenho voz de autoridade. Eu fui autorizado a vencer o que eu estiver vencendo, a romper com as limitações pelo um posicionamento de crente. Amém ou não amém? Porque Josué venceu por um posicionamento de crente, Caleb venceu com um posicionamento de crente, José venceu com um posicionamento de crente, Jesus venceu com um posicionamento de crente. Posicionamento de crente, não de pessoas do mundo. Essa que é a diferença. Porque o que eles fizeram é o que todo mundo faz. E a gente mostra que Deus tem trabalhado profundamente nas nossas vidas quando o comportamento é outro. Mas peraí, por que o comportamento é outro? Porque o posicionamento é outro. Porque a verdade que Deus tem aplicado em nós aplicamos no nosso dia a dia. Agora eu venho para a igreja e não ouço nada. Eu fico olhando um monte de coisa, as pessoas não valorizam nada. Não valorizam nada. O circo está pegando fogo lá fora, o capeta brincando na vida, na família e tudo. Irmão, quando eu vejo uma ação do diabo, eu me levanto contra. No jejum, na oração, na declaração, na proclamação, eu vou te falar, não vai agir na minha vida de maneira nenhuma sem ouvir a voz da fé na minha vida. Não vai agir. Eu vou me posicionar contra toda e qualquer ação que só suspeitar que é a ação dele, eu vou me posicionar contra. Mas de que maneira? Como crente. Não como pessoas do mundo. Não como alguém do mundo. Porque o que eles fizeram é o que todo mundo faria. Correr desesperado para o pé de Jesus. Está cheio de crente assim. Não aprendeu nada. O próximo degrau, vem cá, você já subiu? Vai subir quando o próximo degrau? Pastor, mas era uma tempestade? Não importa, querido. Não sei qual é o nome que dá. Só podia ser do demo, porque Jesus mandou calar a boca e calou na hora. Você pode parar de bobeira aí. Para, agora. Parou na hora. Pastor, falar é fácil. Porque, querido, então, vou te falar isso aí. Com Jesus aprendemos a vencer as limitações e as impossibilidades. Com Jesus nós aprendemos. Aqueles caras escandalizados, quem é esse que até o vento repreende? Com Jesus, querido, nós estamos aprendendo a romper. Amém ou não amém? Por isso que essa jornada de caminhar com Cristo é maravilhosa. Você está aprendendo a romper.
Você caminhando firme com o Senhor aí, daqui a um ano tu vai ver a tua vida como é que está. Porque Deus está te ensinando a romper. Eu não vou aparecer mais muralha nenhuma. Quem falou isso para você? Quem é o maluco que falou isso? Vai aparecer todo dia. Muralha, sei lá o nome que você dá, que é tempestade, deserto, sei lá, vai aparecer. Mas eu vou, porque a palavra resistir é avançar. Deus me chamou para avançar. Mas eu vou avançar como? Neutralizado, paralisado, desesperado? A palavra de Jesus, Mateus capítulo 16, está escrito lá, as portas, o quê? Fala, as portas do inferno não prevalecerão. Mateus capítulo 16, verso 13. As portas do inferno não prevalecerão. Não disse que não teriam. E pelo que eu sei, porta é objeto de limitação. Por isso que está escrito lá também: vos darei a chave do reino dos céus. O que ligardes na terra será ligado no céu. O que tiver desligado na terra será desligado nos céus. Porque as portas do demo vão aparecer, mas a chave está na mão da igreja, meu irmão. A chave, porque se não tiver com a chave, derruba a porta, meu. Não vão prevalecer, sai empurrando o capeta, a porta com tudo. Apareceu uma limitação, já fala para ele: vou empurrar, hein? Vou sair te empurrando com isso aí tudo, tu vai ver só. Porque não irão prevalecer. As portas do inferno não irão prevalecer contra a minha igreja. Mas as pessoas não podem passar nada que deixa de ser crente na mesma hora. Não estou falando com ninguém aqui, isso é eu. E aí, meu irmão? Está sumido? Jesus nos dá uma lição tremenda ali. Se levantou na hora contra. Se você tiver que ir a Jesus, vai depois. Se levanta contra o que você está vivendo. Mostra para Deus que você já crê. Mostra para Deus que já tem fé no teu coração, querido. Mostra para o mundo espiritual. Mostra para a tua limitação, sei lá o que for, que já tem fé no teu coração. Acorda pela manhã, dá declarações. O mal do século é a depressão. Vem do demo, irmão. Depressão vem do demo. A depressão, segundo a psicologia, é a psicoadaptação. Eu tenho que me adaptar àquilo que eu estou vivendo. Mas por que eu vou me adaptar? Porque eu não vejo saída. Nunca se tomou tanto remédio antidepressivo. Jovens, antigamente depressão era coisa de velho. Jovens, adolescentes, a gente mais ouve aí adolescente falando que vai se matar porque está deprimido. Mas por quê? Porque não vê saída mais para o vazio que tem no coração. E o nome desse vazio chama-se Jesus Cristo. Enche de o coração de Jesus que você vai ver. É o que eu faço. Bateu o desânimo, eu encho de Jesus. Igual o boneco lá me encho de Jesus. É isso aí. Pastor, mas é fácil assim? É só continuar como crente. Porque eu preciso entender a quem é que eu estou dando alegria no mundo espiritual. No livro de Jó, capítulo 1, está escrito lá: viu meu servo Jó, homem íntegro que se desvia do mal. Era Deus enchendo a boca falando de Jó. Aí o capeta também, né? Bicho invejoso. Pior que os dois estavam vendo a vida de Jó. Porque sabe o que me assusta? Que Deus nunca falou para o diabo que Adão não podia comer o fruto, e o diabo sabia disso. Ele foi lá perturbar o casal exatamente naquilo que Deus falou para o casal. Porque ele está aí no mundo espiritual, buscando a quem possa tragar. E ele se alimenta de quê? De comportamento. Ele se alimenta de quê? Lá no livro do Gênesis o cara é uma cobra. No livro do Apocalipse o cara é um dragão que se alimentou de comportamento da raça humana.
Eu e você temos que ter um posicionamento e falar assim, ó, cara, tu vai se alimentar de comportamento errado meu não. Que levanta essas coisas para isso. Porque eu vou te falar, caminhando com Deus, você está aprendendo a ser vencedor, amém ou não amém? Deus nunca vai bater um papo contigo para você ser fracassado. Vai ter certeza disso. Senta aqui, meu filho, ó, é assim, assim, assim. Você olha lá, todos que pediam conselho a Deus, vou perseguir o inimigo, vou vencer. Davi era um, ele vivia indo a Deus. Vou perseguir, Deus vai perseguir e vai vencer. Jesus falou para o cego, vai e lava-se. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Porque a proposta de Deus é me ensinar a ser vitorioso. Esse relacionamento com Deus é de vitória. Ah, mas eu quero isso para ontem, irmão. Isso é uma jornada. Ah, vou te falar, ninguém fracassa num dia. Como é que quer ter vitória num dia? Não, já entrei na faculdade. Você entrou na escola lá, ia para a escola comer merenda. Chegou na faculdade, mas ia para a escola comer merenda. Mas agora eu já quero o meu diploma. Cacilda Beck. Fala comigo assim, Deus tem me ensinado a ser vencedor. Pastor, mas está demorando muito. Ó, vou te falar, é Deus ou é você? Faz essa avaliação aí, querido. Você tem faltado às aulas? Posso ouvir um amém? 3 verdades para nos direcionar. Primeiro, Deus entrou na nossa vida para cumprir um propósito. Primeira verdade. Eu vou ficar te devendo o PowerPoint hoje, mas se você quiser a mensagem, fala comigo que eu te mando, tá? Eu te mando no Word, que eu não passei para o PowerPoint. Eu ia passar, mas o celular descarregou. Deus entrou na nossa vida para cumprir um propósito. O texto diz assim, naquele dia Jesus, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos, vamos passar para outra margem. O que Jesus falou? Vamos passar. Então uma declaração de Jesus, eu falei aqui outro dia, era bom que você anotar de novo. Jesus garante a tua chegada até lá, querido, amém ou não amém? Pode se levantar tempestade no meio do caminho, Jesus falou que você vai chegar lá, amém ou não amém? Qual é o degrau que você está imaginando? Seja um bom profissional, querido, seja fiel a Deus. Você vai ver se Deus não coloca um sonho no teu coração, daqui a pouco você vai chegar a lugares que você nunca imaginou, amém? Agora, Deus nunca vai te dar nada que Ele não possa alcançar outras pessoas também. Porque está escrito lá que tinha outros barquinhos que também foram com Ele. Tinha outros barquinhos. Fala comigo, tem outro barquinho. Essa é a nossa jornada. Caminhar com alguém. Porque o que eu entendo sobre fé, vou falar isso aí semana que vem, o paralítico chegou com 4 carregando ele e ainda tinha mais outros lá perto dele para mudar, para carregar também. O cara de fé, uma fé tão grande que ele conseguiu contagiar várias pessoas. A fé dele era tão grande que colocaram ele no telhado para perto de Jesus. Que ele contagiou outras pessoas. Porque a minha fé precisa contagiar outras pessoas. Aí que é a grande questão. Eu tenho um posicionamento de fé hoje, amanhã eu já abandono tudo. E as pessoas que estão ao meu redor, que ainda não têm fé, vão enxergar, você não estava todo animadinho ontem? Você está ouvindo ou não? Eu não estava tão animadinho ontem? E sai conversando um monte de coisa e tal, falando, e o Demo só rindo. No final do ano aqui, Deus me deu uma palavra, que eu dei um conselho à igreja. Eu estou vivendo isso. Quando eu erro agora em palavras, eu peço perdão a Deus na hora. Se você quer ter dias felizes, refreie sua língua do mal e que seus lábios não falem falsidade. Essa palavra eu estava pensando sobre falar falsidade. Falsidade. Pensa nessa pessoa. Falar falsidade. Falso é aquele que fala por trás de outra pessoa sem a pessoa estar presente para se defender. Quando
Quando a gente fala mal de alguém que não está presente, a gente está sendo falso. Oi? Você está ouvindo ou não? Não é essa a palavra? Então nunca fale de ninguém que não está perto de você para se defender. Oi? Pastor apertou e afunilou agora, né? Nenhum amém? Lembra que quando você estiver falando de alguém que não está presente para se defender, você está sendo falso. Eu fiquei com medo, meu irmão, quando Deus te mostrou isso. Que os seus lábios não falem falsidade. Fazer igual Davi, coloca um freio na minha boca. Você está me ouvindo ou não? Porque a jornada é longa. Fala comigo, a jornada é longa. E milagre não é para quem desiste. Quem desiste não vive milagre. Se desistir já era. Porque a manifestação de Deus é por causa da nossa crença. Anota aí, a manifestação de Deus é por causa da minha crença. Essa palavra tem que estar viva em você todo dia. Você tem que acordar, não importa. Rola contigo mesmo, rola com a tua carne, meu irmão. Rola com a tua carne, rola com você. Cai no chão dando muito soco em você mesmo. Mas Deus se manifesta por causa da tua crença, não por causa do teu sentimento. Aquele dia que você acorda, você bate muito em você. Você tem que falar com você, você tem que apanhar muito. Você já está querendo que eu... tu vê lá Davi falando, porque, minha alma, por que você faz isso comigo? Davi brigando com ele mesmo. Nos Salmos, você já viu lá nos Salmos? Davi brigando com ele? É isso. Para não sair do propósito de Deus. Porque a manifestação de Deus é por causa da crença. Porque eu e você precisamos entender que a escolha é de ficar com a verdade, ficar com aquilo que Deus tem me ensinado, tem que ser diário. Porque tempestade aparece do nada. Você já viu essas tempestades que a Bíblia mostra? No livro de Atos, capítulo 27, está lá uma tempestade chamada Euroaquilão, que afundou o barco de Paulo. Paulo estava no barco. A tempestade foi tão forte que quebrou o barco. Só que mesmo uma tempestade quebrando o barco, Deus apareceu para Paulo e falou: Paulo, todo mundo que está contigo aí, ninguém vai morrer, que eu dou eles todinho na tua mão. Um cara só de fé salvou quase 300 pessoas. O barco afundou, o barco afundou. Às vezes o barco afunda, meu irmão, mas a vida continua, amém ou amém? E Paulo chegou na praia, quando chegou na praia, Paulo molhado, acendeu uma fogueira e foi colocar um graveto na fogueira, saiu uma cobra da fogueira e mordeu a mão dele. Aí o pessoal daquela ilha de Malta, uma ilha cheia de cobra, sabia que aquela cobra lá era venenosa, que quem era mordido por aquela cobra, no outro dia inchava e morria. Aí sabe o que eles olharam para Paulo? Porque as pessoas fazem logo uma avaliação prévia. Olharam e falaram: esse cara não é de Deus não, foi salvo pelo mar, agora vai morrer com a cobra. No outro dia, Paulo estava lá normal, porque está escrito que veneno nenhum vai fazer mal a você. Amém ou não amém? Essa serpente miserável, desgraçada aí, o veneno dele não vai fazer mal na tua vida. Amém ou não amém? Em nome de Jesus. E Paulo estava lá, sabe o que ele fez? Orou a cidade todinha, tinha um monte de gente doente lá. Ele orou, Atos 27, 28. Lá orou, um montão de gente foi curada. Só que o barco afundou. Mas as pessoas estavam lá. Porque Deus não se preocupa muito com coisas, Deus se preocupa com pessoas. Você está me ouvindo ou não? Então se agarra a Deus, não se agarra a coisas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus é só justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Deu para entender um pouquinho essa noite?
porque não posso ser governado por outra coisa que não seja a verdade. Eu não posso, fala comigo, eu não posso ser governado por outra coisa que não seja a verdade. Se for sentimento, sai fora. Se for emoção, sai fora. Porque sabe, querido, de coração, eu queria que você anotasse essa frase para você pensar sobre ela. Não dá para exercer fé. Não dá. Não tem como exercer fé sem a direção de Deus. Não tem como. Eu tenho fé. Fé vem por ouvir e ouvir a palavra. A fé vem. Fala comigo, a fé vem. A fé vem. Hoje você está recebendo fé. Você está ouvindo a palavra. Você valorizou estar aqui. Porque nós devemos ser guiados pela verdade, não pelos sentimentos. Guiados pela verdade e não pelos sentimentos. Tem gente que é mandado embora de uma empresa antes mesmo de ser mandado embora. Porque a pessoa fala assim, estou sentindo que você é mandado embora. Era o que o demo gostaria. Sente nada não, querido. Fica com Deus. O inimigo virou para Davi e falou para ele, vou arrancar a tua cabeça e vou dar os animais do campo. Davi falou, hoje mesmo eu vou arrancar a tua cabeça dos animais do campo. O inimigo falou que arrancaria a cabeça de Davi, porque ele só arrancaria se Davi permitisse. E Davi falou, eu vou arrancar a tua, porque Davi tinha certeza. E o inimigo não tem certeza que vai te destruir, porque ele só vai te destruir se você deixar, se você permitir. Porque eu vou te falar, estamos caminhando com Cristo, amém ou amém? Fala, eu estou caminhando com Cristo. Então os relatórios do diabo a respeito da minha vida não tem valor nenhum. Que eu não venço, que eu não sou nada, que não vai dar certo, que eu não vou chegar lá. Não vou me alimentar disso. Pare de se alimentar da voz do inimigo. Estamos caminhando com Cristo. E a visão de Deus é de avançar. Nem vou ficar com esse primeiro ponto hoje. A visão de Deus é de avançar. Você está aprendendo com Deus a avançar. Deus chamou você para avançar. Deus chamou você para dar certo. Amém ou não amém? Tem umas exigências com Ele. Não tem jeito. Porque Deus, em Cristo, nós temos direitos, mas também temos deveres. Temos direitos e deveres. Mas Ele nos chamou para avançar. O treinamento de Deus. Eu não vi ninguém que entrasse na escola de Deus e saísse fracassado. Eu não vi. Os que fracassaram foram os que estavam na escola de Deus e não valorizaram a escola que estavam. Fracassaram. Porque não é só eu saber que Deus é bom, é eu viver a bondade de Deus. Agora, viver da maneira que Ele me pediu para viver. E tem muita coisa estranha nesse mundo que afasta o ser humano de Deus, porque é um caminho estranho que Deus não criou. Porque se eu quero saber como Deus opera e como é que Ele age, eu tenho que ir à Bíblia. É a Bíblia. Eu vim para cá pregar a Bíblia para você. Não vim para cá pregar uma história. Vim pregar a Bíblia. Falar a verdade. Encher teu coração de verdade. Para você olhar para a tua tempestade, para a tua limitação, para aquilo que o inimigo está levantando contra a tua vida e com voz de autoridade declarar que tem um crente do lado de cá, meu irmão. Amém ou não amém? É não brigar na carnalidade. Não é. 2 Coríntios capítulo de número 3, capítulo 10, verso 3 e 4 diz que a arma da nossa milícia não é carnal, mas é poderosa em Deus para a destruição das fortalezas. As armas da nossa milícia não são carnais, as armas da nossa milícia são espirituais. Nós nos posicionamos de maneira espiritual e o mover do mundo espiritual, querido,
vem a nosso favor, os anjos de céu, o poder do sangue de Jesus, o poder da santidade. Porque nós andamos com Cristo para vencer. Você pode declarar isso: eu ando com Cristo para vencer. A minha vida com Cristo, eu tenho uma vida com Cristo, eu tenho uma vida de cristão para vencer, meu irmão. Eu estou na escola de vitoriosos, eu estou na escola de vitória. Ele venceu por mim. Ah, ele teve lutas, querido. Ele só teve uma cruz pelo meio do caminho. Era a limitação dele. E ele não se entregou por causa da cruz. Fica de pé. Faz essa declaração: ele não se entregou por causa da cruz. Oh, ele não se entregou. Oh, chacanta lá baixando. Ele não se entregou por causa da cruz. Era a limitação. Eu não sei o que você está vivendo. Não sei o que está acontecendo contigo. Talvez você está aqui com a muralha de Jericó. Vamos fazer igual Josué, seguir o conselho de Deus. Jericó estava lá. A Bíblia diz no livro de Gênesis capítulo 26 que havia fome na terra. E Deus falou para Isaac: fica na terra que eu vou te abençoar. Isaac ficou na terra e foi abençoado. Está aprendendo com Deus, querido. Eu estou aprendendo. Fala, estou aprendendo com Deus a vencer as limitações, porque o único que pode me ensinar a vencer as limitações é Ele. O único, as limitações, eu tenho autoridade e autorizações para romper com as limitações. Canta lá, baixeira, cantará, baixeira. Estou aprendendo, fala isso, conversa com o Espírito Santo aí agora. Ele é teu Senhor. Fala, estou aprendendo a vencer as limitações. Com Cristo eu estou aprendendo. Aleluia, eu estou aprendendo a vencer as limitações com Cristo.